para sempre. Provérbios capítulo 22, versículo 9. Eu queria que todos nós lêssemos a palavra do Senhor nessa noite e abríssemos o nosso coração para que recebêssemos dela o que advém da parte de Deus ao nosso coração. O intento de Deus sempre é abençoar, meus irmãos, através da sua palavra. Ainda que seja uma palavra que tenha como base a exortação, Deus quer abençoar. Deus quer sempre abençoar. Deus está sempre querendo mudar. Deus está sempre querendo trabalhar a nossa vida. Deus está sempre querendo levar a gente para um outro patamar de vida, para um outro nível de vida, né? E Ele faz isso ensinando-nos através da sua palavra. Então, Provérbios 22, 9, vamos ler juntos. O generoso será abençoado, porque dado o seu pão ao pobre. Só as irmãs, por favor. O generoso e os irmãos agora. O generoso o tema dessa noite vai ser as bênçãos da generosidade. O que advém da generosidade? O que é generosidade? Então, nós estamos num projeto missionário, meus irmãos, embora os irmãos aqui não vendam bem o peixe, viu? Ele chega, fala que vai ter o tropeiro lá, vai vender o tropeiro e tal, e vamos, né? Mas nós estamos com dois projetos muito sérios, meus irmãos. Um deles é em Juazeiro Grande, quando uma comunidade toda foi abandonada pela Igreja Católica, abraçada por uma outra igreja. Essa outra igreja não deu conta, o pastor surtou, porque lá é um negócio assim, irmãos, lá onde Judas perdeu tudo. É o lugar lá, eu tive lá já algumas vezes, e não é brincadeira não. Então, a outra igreja que tinha abraçado esse trabalho lá, abandonou. E eu indo lá, fui pregar no aniversário, né? Fica com divisa Pernambuco com Paraíba. Uma seca medonha, meus irmãos, um negócio assim, um calor e muita dificuldade naqueles irmãos. E aqueles irmãos indo para o culto, se começou a perceber que poderia fazer alguma coisa para mudar a comunidade, né? Não alterar apenas questões, mas mudar toda a comunidade, trabalhar de uma maneira efetiva, porque o Evangelho, meus irmãos, quando ele entra no ser humano, o Evangelho faz uma obra completa, muda a cabeça, muda o coração, muda tudo, viu? Muda até a roupa, viu? Muda tudo o Evangelho, muda o social, muda. O Evangelho é pleno no Senhor, né? E aí surgiu a ideia de furarmos um poço d'água. Comunidade, uma dificuldade enorme. Andamos no meio do açude, irmãos. Eu fui no meio do açude lá, com o capim na minha, o capim dando aqui em mim. E apenas um buraquinho d'água lá assim, estava sendo, tipo, as últimas gotas, né, para aquela comunidade. Então, resolvemos, então, do pastor Neto, orarmos e investirmos furar um poço ali. E desse poço virou uma lavanderia, né? Já está quase pronta a construção da lavanderia, para abastecer a região de água, para os viajantes que passam na estrada terem água, as mulheres lavar as roupas, ou seja, não terem nenhum problema com respeito à água. E onde tem água, tem vida, tem fartura, tem tudo, porque o povo planta e etc, etc. Então, já furou o poço, 100 metros de profundidade, deu água. O alvo nosso agora é a bomba, para poder puxar essa água. Agora, o inusitado, meus irmãos, é assim, ó, o lugar é muito longe, sobe uns morros muito complicado para ir de carro. E agora, para trás aí, o padre foi lá. O padre foi lá reivindicar a comunidade de volta para a Igreja Católica. Toda a comunidade. Eram católicos, tem que ser católicos, e etc, e etc, etc. A comunidade reuniu com o padre, a liderança da comunidade reuniu com o padre e falou assim, não, Doravante, todos nós somos protestantes da Igreja Presbiteriana do Brasil. A vida inteira o senhor vê aqui, de vez em quando o senhor vê aqui, veio um pastor, cavou um poço
e está mudando toda a comunidade, de modo que nós não somos mais católicos, nós somos protestantes. Dia desse para trás, o pastor Neto mandou, não sei se eu botei no grupo de missões, 50 pessoas sendo batizadas assim. E eu falei, pastor, eles fizeram o curso de catecúmeno mesmo, eles professaram realmente a fé, fizeram todo o curso e tudo mais. Hoje nós estamos lá, viu, Márcia? O grupo lá, tem um grupo de mulheres lá, com mais de 50, um grupo. Eu não sei nem como é o nome do grupo das irmãs, sei que elas cantaram lá, eu achei maravilhoso, viu? A igreja está gente ficando na rua, de tanta gente. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Irmãos, porque nós precisamos aprender a bênção da generosidade, meu irmão. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão, não dá daquilo que está sobrando, não está fazendo a coisa mais ou menos, está dando daquilo que pode fazer falta. Muitas das vezes, há níveis de generosidade que você vai dar daquilo que vai fazer falta para você. É muito fácil você dar uma camisa que você não usa mais. Ou dê aquela camisa que você gosta. Dê aquela calça que você acabou de comprar. Não é verdade? Então, assim, a gente tem que entender a graça da generosidade. Eu quero trabalhar um pouquinho com vocês aqui nessa reflexão, nessa noite. O segundo projeto, meus irmãos, é lá no Mato Grosso. Missionário GG está lá numa comunidade pela PMT, né? JMM, que é da Igreja Presbiteriana. É uma tribo, meus irmãos. E eu entendo que missões não é diversão. Missões tem que acontecer coisas concretas na comunidade onde o evangelho chega. Então, não é só pregar o evangelho e deixar, não, viu? Tem que investir no missionário, no pastor para ficar lá, tem que ver qual é a necessidade da comunidade. Por exemplo, onde a GG está, é uma comunidade de índios. Não tem como plantar, eles não têm conhecimento de quase nada. E não tem mais caça, já não tem mais assim, o rio está poluído, não tem peixe, toda uma dificuldade. O que é que nós fizemos juntamente com o missionário GG e algumas igrejas parceiras? GG começou a fazer um curso de apicultura, aprender a mexer com mel. E agora uma plantação de girassol, para poder a própria comunidade gerar, irmãos, o próprio recurso. É o que nós estamos fazendo no fundo do deserto, é o que nós pretendemos fazer lá no GG. A partir dessa plantação e a partir dessa apicultura, que ele já comprou várias colmeias, já até trouxe uns melzinhos de amostra para alguns pastores. Então, assim, vai ser bênção demais a gente poder contribuir de maneira efetiva na comunidade. Então, missões, irmãos, é alguma coisa efetiva. Não se envia nenhum missionário sem esperar alguma coisa efetiva lá. Há de acontecer alguma coisa lá em nome do Senhor Jesus. E pelo menos nesses dois campos que a gente tem atuado, Deus tem trabalhado de maneira extraordinária, viu? Casamento ao ar livre, o pastor Neto tem mostrado vídeos nesse sentido, pessoas se convertendo. Hoje, lá no fundo do deserto, nós temos cerca de 9 congregações, todas bem frequentadas, né? A comunidade toda, porque entrar numa comunidade daquela não é brincadeira, né? Mas, irmãos, eu estou falando aqui sobre a bênção da generosidade. É sabido de todos nós, por natureza, somos egoístas, nós somos, por natureza, avarentos, em especial no que tange ao povo de Deus. Nós, tem hora que nós não temos, assim, noção de quem e para quem estamos fazendo, e por isso que fazemos de qualquer maneira, mas para Deus, irmãos, tem que ser algo que de fato nos custe. Lembra quando Davi foi construir o templo, ou pelo menos tentava construir o templo? A primeira coisa que ele fez foi achar um campo, né? Um terreno lá, o melhor local, uma boa localização. E quando ele vai oferecer o preço do campo, o que o homem diz? Não, rei, de maneira nenhuma, não vou cobrar não, o senhor pode pegar a terra que o senhor quiser aqui, o senhor é dono. E ele diz assim, eu não me atreveria a oferecer nada ao meu Deus que não me custe. O generoso será abençoado, porque dá do seu próprio pão. Então, irmãos, em primeiro lugar, as bênçãos do generoso que você precisa aprender aqui. A generosidade
é ganho e não perda. Se você dá, não pense você que você está perdendo, porque o espírito egoísta que está dentro de nós, a ideia que a gente tem é que se eu doar, eu vou estar perdendo. Mas é o contrário. Olha aí Provérbios capítulo 11, versículo 24. O que diz aí Provérbios 11, 24? A generosidade é um ganho e não perda. Olha lá como é que diz lá Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. A quem dá de maneira liberal, se acrescenta mais e mais. Agora diz lá assim, ao que retém mais do que é justo, será-lhe em pura perda. Volta à primeira parte lá, porque olha lá, a quem dá com liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais e mais. A bênção da generosidade, entenda, ser generoso, ser generosa, não é uma perda, é ganho. Porque Deus acrescenta mais e mais. Deus acrescenta mais e mais. Isso aqui me faz pensar, por exemplo, lembra na provisão do maná? Que Deus provia para o povo maná? E Deus dizia para o povo assim, escute, vocês vão pegar de segunda a quinta, ou de segunda a sexta, X porção para cada família, de acordo com cada família, de acordo com o número de filhos e etc. Mas na sexta para o sábado vocês vão pegar uma porção dobrada, porque no sábado não poderia exercer qualquer tipo de atividade, né? Então poderia pegar uma porção dobrada. O que o povo fazia? Eles desobedeciam, colhendo à torta e à direita o que puderam ou o que podiam e estocavam dentro da tenda, não é assim? Guardavam, armazenavam dentro da tenda. E quando eles iam olhar como é que estava, o que estava acontecendo? Bicho havia apodrecido, estava podre. Então aqui, meu irmão, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais e mais. Deus nunca deixará faltar, meus irmãos. Nunca Deus vai deixar faltar. Quando você, de maneira liberal, abre o coração, abre o seu bolso para você contribuir. E contribuir, que eu falo, não é para a igreja, com respeito à questão de igreja, dízimo, por favor. Há muitas pessoas explorando essa ideia de dízimo, de ofertas na igreja como uma espécie de barganha, de troca com Deus. Não, aqui não tem barganha, aqui não tem troca com Deus, não. Por favor, não entenda nesse sentido. Entenda apenas no sentido que você precisa converter sua mente, converter talvez o seu bolso num bolso generoso, que você possa socorrer as pessoas que estão necessitando, que você não feche a mão para aquele que te pedir, para aquele que te pede. Porque se você fazer isso, você vai provar e vai experimentar da bênção do generoso. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. O generoso será abençoado. E de fato, meus irmãos, como Davi diz lá no Salmo 37, fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não pode haver isso. Então, generosidade, meu irmão, é ganho e não perda. É ganho e não perda. Quando você abençoa de maneira generosa, você não está perdendo. Você está ganhando. Ganhando aqui, ganhando ali, vai ganhando. As coisas vão se desenrolando na sua vida. Segunda bênção do generoso, meus irmãos, Provérbios 11, 25. As bênçãos da generosidade, olha lá. A alma generosa, essa prosperará. E quem dá a beber será o quê? Descedentado. A alma generosa prosperará. Se fala tanto em prosperidade, né? Mas num sentido esquisito, né?
no sentido de você trazer para Deus entre aspas, né? Não, a alma generosa prosperará. Há uma prosperidade naquelas pessoas que são generosas. Há uma prosperidade. Eu disse aqui, já tenho repetido aqui algumas vezes, né? Todas as vezes que eu abri meu guarda-roupa, a última vez eu abri meu guarda-roupa e comecei a abençoar o meu irmão mesmo, que está aqui, o Abenildo, tirando, dando tal, para o bazar. E não é roupa que eu não uso mais não, mas a roupa que eu mais gosto eu dou. Só para provocar em mim aquele, sabe? E tal, e a Adélia falou, mas você vai dar tudo? Eu falei, vou dar tudo, limpa tudo, faz a faxina. E os sapatos, eu falei, leva tudo também. Mas vai ficar descalço. Por exemplo, eu não tenho mais terno, viu? Eu fui pregar a semana retrasada num casamento. Primeiro, enlargou demais, né? Ficou meio largo, né? E o que eu tinha é de 1952. E aí, como é que casa? Não, pelo menos tem que ir casa de terno, né? E foi um custo para poder o terno caber em mim, mas ainda coube ainda. Mas porque eu não tenho mais gravata, viu? E graças a Deus que eu não tenho mais gravata. Porque tem um sufoco usar aquele negócio. Os advogados que usam aí, por exemplo, né? Tem que andar para tudo quanto é lugar de terno e gravata, né? E eu imagino, eu numa transparência, não sou desse aqui. Mas, ó, irmãos, aí eu dei aquele negócio e fiquei. Aí você fica assim, puxa vida, o que é que eu fiz, né? Poderia pegar pelo menos aquele, né? Até falei para o Abenildo assim, aquele tênis lá não tem jeito de devolver, não? Que é o azul que eu gostava. Tem um azul. Cadê o Abenildo? Benildo? Está com tênis azul, não? Bota preta. Bota preta. Aí eu dou o tênis para o Abenildo, o tênis azul que eu mais gostava, rapaz. Falei, pega, Abenildo, leva. Aí depois eu fui lá no quarto dele assim, falei, rapaz, o tênis azul, Abenildo. Eu pensei direito, não, tá dado. Fui embora. Chega em casa um pacotão para mim, eu contei isso aqui. Estados Unidos, eu falei, que Estados Unidos, cristiano, o que é isso aqui, meu Deus? E abri, eram 6 caixas de sapato. 6 botinazinhas daquelas que eu gosto, irmão. Pensa nas botinas top, viu? Eu já vi aqui com alguns, os diáconos babaram, os presbíteros ficaram até assim, arrepiados, quando veio com aquelas botininhas assim, e tal. E o Abenildo chega com uma bota para mim de couro, novinha também, foi lá comprar. Eu falei, gente, olha como é que a generosidade é fantástica. Está vendo? A alma generosa prosperará, meus irmãos. Prosperidade está na nossa generosidade. A natureza nossa reivindica o contrário. Armazena, guarda, né? E tal. E quando tiver que dar, dá quando você não tem mais que, né? Não tem mais jeito. Segundo lugar, meus irmãos, então, a alma generosa é a porta da prosperidade. A generosidade é a porta da prosperidade. Não tem como você, na minha terra usa a palavra suvino, né? Não sei aqui como é que usa a palavra suvino. Mão de vaca? Mão de vaca mesmo? É mão de vaca, né? Aqui não tem mão de vaca, tem? Tem mão de ovelhas, amém? Aí que tem. Terceiro, meus irmãos, Provérbios 19, 17. A bênção da generosidade. Ricos dividendos, viu, querido? Quem é que fica devendo a quem no final das contas? Quem se compadece do pobre, o que é que acontece? Quem é que paga o benefício? Quem é que garante a devolução? Com juros e correções monetárias, quando você abre a mão para um pobre, para um necessitado. E escute, e não tente qualificar também não, viu? Não tente qualificar o pobre. Por exemplo, nessa viagem missionária que eu fui, eu já contei aqui, eu acho que umas 3, mas vou contar novamente, né? 3 horas da manhã, saímos de Juazeiro do Norte e estamos indo na direção do Pernambuco. Chegamos numa cidade chamada Brejo Santo, eram umas 4 da manhã, mais ou menos. E o moço,
o seminarista, que foi um seminarista e 2 evangelistas me pegarem, né? Então, aí entraram para dentro de uma rua assim, deram uma volta numa praça, pararam de frente de uma lanchonete. Falei, pastor, antes da gente chegar lá em Belmonte, vamos tomar um café aqui e tal? Falei, vamos. Aí estava chuviscando uma garoazinha, né, tal. O moço falou assim, ó, vou botar aqui, debaixo dessa marquesa, a mesa aqui, ó, porque lá dentro está apertado e tal. Aí botou lá a mesa lá assim, cada um pediu lá uns negócios, eu pedi uma macaxeira, um beiju, uma tapioca, coisa que vocês não sabem o que é, coisa boa. Coisa boa. Aí, um grupo lá debaixo de uma marquesa assim, e aí vem andando um moço de lá para cá assim, de maneira ousada, ele chegou assim com R$6, bateu na mesa assim da gente e falou assim, eu quero tomar uma pitu. Pitu é uma cachaça que tem no Nordeste. No rótulo da pitu tem um camarão. É pitu. Quero tomar uma pitu. Bateu lá assim. E só tem R$6. Quem de vocês pode completar? Aí eu falei assim, pega lá a pitu. Pode pegar? Eu falei, pode pegar. O cara veio, pode pegar a pitu para ele? Pode. E os missionários, meus irmãos, os 2 missionários e o seminário que os olhos desse tamanho, tipo assim, ele vai tirar um coelho da cartola aí, quer ver? Vai dar uma pregada, o cara vai cair de joelho aí, vai confessar Jesus, né? Porque, aí quando eu vi que ele estava assim, tenso, olhando para mim, eu falei assim, escute, já fala para o tesoureiro que o pregador já veio exigindo uma cachaçinha de quebra, para poder esquentar o frio, viu? Bota lá na conta da igreja. Misericórdia, irmão. Aí, esse cara assim, esperando o cara veio novamente, eu devolvi os R$6 e falei com ele assim, ó, tome aqui, Deus te abençoe. E sabe por que eu estou dando isso? Porque você falou a verdade. Você não falou que era para comprar, para fazer isso, etc. Está aqui, ó, vou te dar. E dei. Eu vim embora. Os missionários ficaram assustados, apavorados. Pastor liberal? Dá cachaça para os outros? Como assim? E depois eu fui meditar em Provérbios, né? Provérbios, capítulo 6, se eu não me engano. Ele diz lá assim, ó, que o rei não pode beber para não perder a razão. Mas o angustiado e o pobre de espírito deve-se dar um pouco de bebida para que ele se esqueça um pouco da dor, do sofrimento. A pessoa quando está no meio da rua, meu irmão, como eu já morei na rua, você não quer outra coisa, não. Não existe uma outra coisa, não. Não estou ensinando aqui para você, ou, como é que fala? Defendendo que você tem que sair dando cachaça para todo mundo. Não é isso, não. Estou defendendo que você nunca deve negar ao pobre que vem pedir para você. Por quê? Quem compadece do pobre, ao Senhor, empresta. E este lhe paga o seu benefício. Então você fica com crédito, viu? Você fica com crédito diante do Senhor. Isso não tem nada a ver com salvação, isso não vai salvar você, isso não vai, mas vai deixar você uma pessoa abençoada. Porque o generoso será abençoado. Em quarto lugar, meus irmãos, Provérbios 22, 9. Olha lá, Provérbios 22, 9. Em quarto lugar, o generoso está sobre a bênção do Senhor. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Dá do seu pão ao pobre. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Nesse sentido, meus irmãos, vivemos num país muito abençoado, o Brasil é um país muito abençoado, mas há muitas pessoas passando muitas necessidades, em especial pelo advento da pandemia, muitas pessoas que precisam de ajuda. Nós temos aqui, por exemplo, não só o projeto missionário, temos também as CAP. As CAP esse ano, meus irmãos, o ano passado, na pandemia, esse ano, foi o ano que nós mais trabalhamos, né, Valdete? Foi o ano que Deus nos concedeu a graça de fazer muita coisa, meus irmãos, assim, em termos de atendimento, de socorro, de cesta básica, de roupa, de remédio, de tudo que você possa imaginar,
você não tem noção do que nós fizemos esse ano. A generosidade é algo que a gente precisa aprender a cultivar. Crente não é besta, viu, irmão? Há quem pensa que crente é besta, que crente pode ser explorado, né? Vocês já viram aqui o tanto de gente que eu já tratei aqui nesse sentido, que pensa, vem com mentira, vem com aquela ideia da passagem, né? Aquela máxima, não, se vier com a verdade tem, se vier com a mentira, não. E nem com exploração também, tem que ser com a verdade. Mas o fato é que nós precisamos desenvolver a nossa generosidade. A gente precisa ser melhor. A gente precisa ser mais generoso com as pessoas. E não é só no sentido de dar dinheiro ou pão, é generoso na palavra, generoso no tratar, generoso. É tão bom quando você dá um bom dia, é tão bom quando você recebe um bom dia de uma pessoa que você não conhece, não faz bem para a gente, né? E às vezes a gente não. Então, aprender a desenvolver essa generosidade na igreja, desenvolver essa generosidade dentro desse projeto missionário. Você já pensou o privilégio que a gente está tendo, meus irmãos, de abençoar esse povo? Como já abençoamos outros, né? Mas você já pensou um dia nós poder fazer uma caravana e poder ir lá? Que é a nossa perspectiva, é a gente ir para o Nordeste. Fazer um tour missionário, né? Conhecer a região, saber, botar o pé lá e dizer assim, tem sacrifício meu aqui, tem participação minha aqui. Vai ser maravilhoso demais, irmãos. E o pastor Neto já fomentou lá na comunidade de Juazeiro Grande a possibilidade de nós irmos para lá. Diz que o povo ficaram assim, fascinados com essa possível ida nossa aí. A possível nossa ida lá. Provérbios 28, 27, para a gente terminar. A bênção da generosidade, meu irmão. A bênção da generosidade. Provérbios 28, 27. A primeira parte diz assim, ó. O que dá ao pobre não terá falta, meu irmão. O que dá ao pobre não terá falta. Quem garante isso? Deus, o Senhor de toda provisão, o Senhor de toda bondade, o Deus de toda misericórdia. Quando você socorre o pobre, e às vezes, meus irmãos, é assim, ó. A gente tem só aquilo no bolso, viu? Porque dar quando está sobrando é uma coisa. Dar quando não faz falta é uma coisa, mas dar quando você precisa exatamente daquilo tem que ter muita fé. E mais do que fé, tem que ter muito amor. Porque a primeira coisa que você vai falar é, eu não tenho. Eu não tenho. E às vezes tem gente que tem precisão mais urgente do que a nossa. Às vezes aquele dinheiro era para uma coisa, era para uma roupa, era para um perfume, é para alguma, né? E aquele outro ali é para um remédio, é para uma injeção, é para alguma coisa. Essa igreja, meus irmãos, tem caminhado de maneira generosa. Deus tem abençoado o Serrano de uma maneira especial, viu, meu irmão? Porque a igreja tem caminhado numa generosidade tremenda. Esse mês agora, nós estamos com o pastor Neto. O pastor Neto perdeu um olho. A mesma coisa que deu em mim, deu nele também. Perdeu um olho, e para não perder um outro olho, vai ter que tomar 3 injeções, de 1.800 cada injeção. Você imagina o cara lá no campo, com 8, 9 congregações para cuidar, 5 missionários para poder manter, né? A igreja aqui, graças a Deus, mandou uma injeção. A esposa do GG está no campo, nos índios lá, foi acometida de uma doença degenerativa que perturbou mental, emocional. Ela hoje não conhece nem o GG mais como marido. Não, a Lorena está tão, né? E aí, para tirar a glicose dela, porque a glicose dela vai de 500 para lá a quase 0. E tinha que tirar toda hora, o GG tinha que estar tirando. E outra, toda vez que ia tirar, ela gritava, chorava, agredia ele, e era aquela confusão danada.
descobri um mecanismo que põe aqui pessoalmente, né, um negócio que cola aqui nas costas, no braço e tal, e tira, como é que fala? Mecanicamente, né? Média glicose. A igreja aqui, graças a Deus, mandou quantos aparelhos para o GG? Era 200 e pouco cada aparelho, né? Nós mandamos, quanto foi, presbítero Samuel? Não lembra, não? Acho que 2, para 2 meses ou 4 meses, se eu não me engano, né? Generosidade, meus irmãos. Generosidade. Aliás, o presbítero falou comigo para mim comprar um negócio daquele, para botar aqui. Eu falei, presbítero, cada tapa que eu recebo depois do culto nas costas, esse trem vai entrar, vai furar até meu coração. Não, eu prefiro furar o dedinho mesmo e deixa quieto. Não quero esse trem colado em mim, não sou nenhum mutante, pelo amor de Deus. Mas o generoso, meus irmãos, o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de quê? Diga misericórdia, não quero isso não, ué. Fingir que eu não estou vendo, fingir que eu não posso. Não posso participar, olha lá. Mas o que dele esconde os olhos será acumulado de quê? De maldições, misericórdia. Então você vê que a generosidade é algo muito importante. Traz prosperidade, traz a bênção do Senhor. Mas quando a gente fecha os olhos para o necessitado, meu irmão, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Você imagina, no Evangelho de João capítulo 5, quando fala sobre a multiplicação dos pães, lembra lá que era uma multidão, quase 5 mil, aliás, 5 mil homens, né? Sem contar com mulheres e crianças. De repente surge lá para tarde uma necessidade, né? O pessoal já tinha muito tempo que estava caminhando, seguindo Jesus. Filipe chega e fala assim, Senhor, despede dessa multidão, porque tem que estar, pesou, viu? Ainda que cada um tivesse 200 denários, não bastaria para cada um receber um pedaço de pão. E, para além do mais, não tem padaria que forneça para desse tanto de gente pão dessa maneira. Jesus diz assim, dai vocês mesmos de comer. Se vocês sabem a solução, se vocês têm a solução do problema, dai vocês mesmos de comer. E esse cara vê navio, né? Porque como é que vai dar? Mas, um menino, diz que um menino, né? Um menino chega e fala assim, tem um garoto aí, ó, tem 5 pães e 2 peixinhos, mas visto que é para tanta gente, Jesus não discute a matéria, Jesus apenas manda o povo se assentar. Faça o povo assentar em número de 50, de 100, organiza tudo. E à medida que organiza, o Senhor dá graças a Deus pelos aqueles pães e por aqueles 2 peixinhos e manda distribuir, meus irmãos. E foi uma festança, foi um negócio estrondoso. Dizem que depois da festa, ainda sobrou 12 cestos. Fiquei pensando, quando meditava nesse texto, algum tempo atrás, e cheguei a pregar essa mensagem aqui. Para quem foi aqueles 12 cestos de pão? Você tem noção para quem foi? A matéria-prima era de quem? De quem eram os 5 pães e os 2 peixinhos? Do menino. Sobrou 12 cestos de pães, 12 cestos de peixe. Para quem voltou? Para o menino. Isso quer dizer que a Bíblia diz que a alma generosa prosperará, não é? Aquele menino se transformou em quê? Um empresário. Um empresário. Então, meus irmãos, é uma bênção a gente aprender a generosidade. A gente ser mais generoso com a vida. A gente ser mais generoso com as pessoas. No trato, nas questões que tem que ser. Não é só na questão de dar dinheiro, mas você ser generoso em tudo. Deus te abençoe nessa noite, querido. Que a bênção da generosidade te alcance em todas as esferas da sua vida. Que você nunca deixe de ser generoso ou generosa, viu? Nunca. Sempre pense no outro. É assim que a Escritura diz. E quando a gente faz isso, a gente prova do milagre, da provisão e do cuidado de Deus na nossa vida.
Eu vou terminar contando essa. Eu fui numa viagem missionária. E quando chegou nessa viagem missionária, meus irmãos, o negócio não era brincadeira, não. E aí eu comecei a doar as minhas roupas. Aliás, não, comecei a doar o que eu tinha no bolso, fazendo cestas. A gente ia nas casas, as pessoas falavam assim, eu não posso nem oferecer um café que não tem. E a gente foi, daqui a pouco eu estava sem dinheiro nenhum. E daqui a pouco eu estava sem roupa nenhuma, e daqui a pouco eu vendia mala. E daqui a pouco eu liguei para minha esposa e falei assim, manda um dinheiro para mim aí, que eu estou só com roupa do corpo agora. Como assim? Eu falei, doei tudo, não tenho mais nada, nem a mala. Você é doido? Eu falei, Deus mandou, minha filha, eu fiz. Estou sem dinheiro. Ela falou comigo assim, não sei se vai demorar, eu sei que ela teve alguma dificuldade de fazer isso. Sabe o que eu fui? Eu fui para a rodoviária. Na cara de pau, Milton. Na cara de Jesus, né? Na cara de pau não, cara de Jesus, né? Fui para a rodoviária. Agora, fazer o que na rodoviária? Hã? Exatamente. Ela falou, não vai chegar a tempo o dinheiro aí, não. Daqui que chega aí, vai... Eu estou falando, não foi agora, não. Foi, já tem uns 20 anos, mais ou menos. Não tinha Pix, não tinha nada dessas coisas, não, viu? Tinha aquele negócio de compensar, 2 dias, não sei, não tem um negocinho? Mas eu fui para a rodoviária, meu irmão. Com a cara de Jesus, eu fui para a rodoviária. Quando eu chego na rodoviária, uma pessoa começa a conversar comigo no guichê. Eu fui só perguntar qual era o preço da passagem. Na Gontijo, lá em Serra Talhada. A passagem para Belo Horizonte é tanto. Aham. E você é daqui? Eu falei, sou daqui da região, vim fazer um trabalho missionário aqui e tal. Conversa vem daqui, conversa vai, conversa vem. Daqui a pouco a pessoa quer tomar um cafezinho? Aceita um cafezinho? Eu falei, aceito. Entrei já lá para dentro, estou lá tomando um cafezinho com um rapaz. Cafezinho com batata doce e macaxeira. E conversa vem, daqui a pouco eu falei assim, aqui, eu conheço alguém, e citou o nome de uma pessoa. Eu falei, eu conheço essa pessoa, ele é meu amigo. Eu falei, não, você não é amigo do fulano. Eu falei, eu sou amigo dele. Não. Irmão, o negócio virou de conversa assim, eu parecia que eu era o presidente da Gontijo. O cara me botou no hotel para esperar o ônibus de noite, pagou tudo, 100%, e ainda me deu uma grana para me vir comendo na estrada. E outra, viu? Reservou 2 cadeiras para me vir em 2 cadeiras. Minha esposa é testemunha disso. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel, a gente não está esbanjando, a gente está apenas socorrendo, a gente está apenas fazendo alguma coisa para aqueles que necessitam. Então, a palavra do Senhor nos prova sobre a bênção da generosidade. Eu nunca vi um generoso mendigar o pão. E nem vou ver, jamais, uma pessoa generosa mendigar o pão. Dia desse, pastor Léo, estava na cidade, né, pastor Léo? Uma quebradeira danada. E alguém chegou e deu um sanduíche para o pastor, não foi? O Henrique. Eu não sei se você estava numa quebradeira, que você é melhor do que eu e tudo. Ganha horrores. Né? Mas o Henrique foi lá e deu um sanduíche, né, pastor? E foi uma bênção, não foi? Bênção, meus irmãos, a gente poder ver o cuidado de Deus assim nessas questões, irmão. Está lá na rua, já tinha... E você estava com fome, não estava, pastor? Estava com fome. Hã? Quando aquela ele estava fazendo cirurgia. Sim, o Henrique da Juninha. Estava com fome? E aí foi exponencial o sanduíche? Pois é, meus irmãos. Ô, meu irmão, que a generosidade desça sobre você, derrame sobre o seu coração. E nunca deixe habitar no seu coração a ideia de que você está perdendo quando você dá. Você está ganhando. Você está depositando na conta de Deus, na conta do céu. Está tendo crédito lá. E Deus vai reverberar isso no seu tempo e na sua hora, na sua vida, em nome de Jesus. E na sua descendência também, né?
Então, ó, tem o caldo lá fora, é o caldo? Hoje é caldo, é? Canjiquinho e tudo. Então, assim, coma de maneira generosa. Como? Olhe para alguém que está ao seu lado se não tiver, né? Porque aqui o alvo nosso não é vender, viu, meu? A gente deixa bem claro isso aqui, ó. Você que não tem dinheiro, não saia sem comer a canjiquinha, não. Tá bom? O alvo nosso é arrecadar para missões, mas o alvo nosso ultrapassa a arrecadação, porque o alvo nosso é abençoar. E abençoar primeiro os que estão aqui. Nem sempre você tem dinheiro. E não é porque você não tem dinheiro que você não vai comer a canjiquinha, não. Vai comer a canjiquinha sim, em nome de Jesus. E se alguém te dizer qualquer coisa lá fora, põe na conta do pastor. Manda vir me encarar, tá bom? O pastor está podendo, né? Vamos colocar de pé, meus irmãos, vamos orar. A bênção da generosidade, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por sua generosidade, sua bondade, sua misericórdia. Primeiro, em ter permitido que a gente viesse e de estarmos aqui como um povo do Senhor, como família bendita do Senhor. Aqueles, ó Deus, que não estão se sentindo amados, queridos, que possam se sentir queridos e amados e abraçados pela igreja em nome de Jesus. E também, Senhor Deus, por esse momento de confraternização lá fora, que não visa simplesmente dinheiro, e sim comunhão. O deleite da comunhão, da presença do Senhor e de partilharmos esse momento ali uns com os outros em nome de Jesus, mas também o alvo, Deus, de podermos abençoar o Fonte do Deserto, lá em Juazeiro Grande, e lá no projeto com a tribo indígena, com o missionário GG. Então, Deus, nos abençoe. E muito obrigado pelo dom da generosidade. Eu abro meu coração, Senhor Deus, para receber esse dom da generosidade. Me ensina a ser mais generoso, Senhor Deus. Nos ensina a ser mais generoso com as coisas. Nos ensina a ser mais atencioso com alguém que está precisando de uma palavra, de alguma coisa. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos instrumentos de bênçãos para abençoar outras pessoas no Teu nome. Muito obrigado por tudo. Continue conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, meus irmãos, Deus te abençoe.